Olá pessoal, Shalom, tudo jóia? Estou passando por aqui para a gente conversar um pouquinho, refletir sobre um assunto interessante, e o assunto que eu quero falar hoje com vocês, refletir aí, é sobre essa questão do governo brasileiro trazer a embaixada do Brasil daqui de Tel Aviv aqui para Jerusalém, né? Será que isso vale a pena? Enfim, por quê? Por que sim, por que não? Será que isso é legal? Gente, eu acho que isso faz parte, isso fecha, né, com chave de ouro aquele trabalho, né, que iniciou lá no passado, né, há 70 anos atrás, o trabalho do Oswaldo Aranha. Acho que é um reconhecimento pelo aquele trabalho e eu acho que isso é muito positivo. Até porque você viu que, como eu mostrei aí nos vídeos anteriores, o governo, né, de Israel agora se reaproximou, né, ao governo brasileiro. O primeiro-ministro aqui de Israel esteve aí na posse, né, do Jair Bolsonaro. E então, assim, essa reaproximação do governo de Israel com o governo do Brasil, isso vai gerar muitas coisas positivas, né? A Embrapa aí agora, né, tá justamente organizando, né, tá trabalhando nessa questão, nesse investimento do governo brasileiro com o investimento de Israel, né, onde cada país investiu 5 milhões de dólares, né, para aumentar, né, aí a competitividade do mercado brasileiro na área de informática. E isso, gente, isso é muito bom, né? Isso vai gerar empregos, enfim. Eu acho que hoje, né, não tem como você não investir na tecnologia, né? O mundo está se tornando um mundo tecnológico e o Brasil não pode ficar para trás. Então, como o Brasil tem se aliado novamente a Israel, logicamente abriram-se portas para o Brasil em mercados que antigamente estava, né, meio complicado. Então, gente, tudo isso é bom. Agora, por outro lado, nós temos aí o mundo árabe tentando fazer uma pressãozinha e, né, não sei se você sabe disso, mas o Brasil aí é o maior exportador de carne, né, com selo islâmico para a comunidade islâmica aí no mundo. E, logicamente, os países árabes estão pressionando o governo para não trazer a embaixada, né, de Tel Aviv para Jerusalém. Isso é por questões ideológicas religiosas deles, tá? Então, o que acontece? A gente tem que ver que se eles compram carne do Brasil, não é porque eles poderiam comprar em qualquer outro lugar. Lógico que eles podem comprar em qualquer outro país, mas por que eles não compraram em outro país? Simplesmente por questões de lógica, né? O preço do Brasil é mais competitivo, então, se eles não comprarem carne do Brasil, eles vão ter que pagar mais caro comprando de outro lugar. Isso significa que eles vão comer menos carne. Então, o que fazer? Compra do Brasil. Então, gente, eles precisam mais do Brasil do que o Brasil deles. Essa é a realidade. E o Brasil não deve ceder a esse tipo de pressão. Agora, por outro lado, uma coisa interessante é que a empresa que está envolvida com toda essa exportação é nada mais, nada menos aquela empresa que está investigada sendo investigada na Lava Jato, em que os donos já foram para a cadeia. Então eu não preciso nem te dizer que a JBS, né, está aí envolvida nesses trâmites todos. Então, gente, a JBS também é uma empresa recente, né? Não é a JBS que está salvando o Brasil da desgraça por não vender carne para o mundo árabe. Nada a ver. Então, gente, mas isso é uma questão de governo, tudo, eu não vou me aprofundar nisso. Só estou te dando umas ideias aí para você entender algumas coisas, né? Saber se posicionar nessa questão. Agora, um outro detalhe que eu tenho visto aí, gente, é que isso é o que mais me preocupa, tá? Porque o mundo evangélico, de certa forma, né, ele se impressiona com Israel, com as coisas, com profecia bíblica e tal. E tem muita gente misturando um pouco as coisas, né? Por exemplo, não é, gente, o fato do Brasil trazer a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que o Brasil vai ser abençoado, que Deus vai abrir a janela do céu e que o brasileiro vai ficar milionário e tudo isso. Gente, não tem nada que ver uma coisa com a outra, você entende? Não é, gente. Ok, é importante? É importante trazer a embaixada de lá para cá, é um reconhecimento. O Brasil está novamente reconfirmando, né, o seu laço com Israel, o seu compromisso com aquilo que
o próprio Brasil participou no passado, tudo isso é importante. Mas, gente, não é isso, não é o fato do Brasil trazer a embaixada de Tel Aviv aqui para Jerusalém que isso vai mudar a situação da nação brasileira. O que vai mudar a situação do país, gente, é a mentalidade do brasileiro. Isso é o que muda. Não só do brasileiro, mas, né, de qualquer pessoa. Quando você muda a sua mentalidade, você foca as coisas, quando você tem um princípio lógico, aí existe mudança, né? As coisas não caem do céu. Israel hoje chegou onde chegou nesses 70 anos, porque nós somos judeus, nós somos um povo abençoado. Não é só por isso não. Se a gente ficasse aqui de braço cruzado, sabe, esperando as coisas cair do céu, nada tinha acontecido, gente. Deus faz a parte dele? Deus faz a parte dele. Ele deu capacidade para a gente aqui, né, suprir as necessidades, né? Por exemplo, uma das metas aqui em Israel, dos judeus, é o que é? É justamente de dentro de de situações ruins, tirar coisas boas. E por isso que hoje Israel chegou onde chegou no mundo tecnológico, né? Por quê? Porque, querendo ou não, o que fez Israel chegar onde chegou aí nessa evolução toda de tecnologia foi justamente as adversidades, né? Então, as guerras, tudo isso pressionou o nosso povo a estudar, né? Tem que estudar, tem que ter atitudes, sabe? Não é esperar, vamos esperar o que Deus vai fazer. Deus já fez a parte dele, né? Ele já fez. Criou o mundo, criou o universo, criou a natureza, colocou ao nosso dispor tudo que tem aqui na Terra, né? Ele não criou a tecnologia, mas ele deu a capacidade para o homem desenvolver essa tecnologia através da matéria-prima que aí sim Deus criou. Você entende? Então, eu acho, gente, que a gente tem que mudar aí no Brasil um pouco essa mentalidade. Não estou falando que você não pode crer em Deus, não estou dizendo que você não deve crer nas profecias, não é nada disso, né? As coisas estão acontecendo, mas a nossa parte nós temos que fazer. Então, se você quer ver um país próspero, um Brasil próspero, você tem que trabalhar para que o Brasil seja próspero. Isso é um trabalho de formiguinha. Isso depende de toda a comunidade brasileira, não só de um brasileiro. Então tem muita gente focando assim, tipo assim, olha, eu votei no Bolsonaro, agora, meu amigo, se vira, resolve o problema do Brasil. Não, ninguém vai fazer isso. Nenhum presidente pode ser esquerda, pode ser direita, pode ser centro, não tem. Ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque a mudança de um país, ela depende de uma administração boa, né? Políticos bons, responsáveis, né? Mas também do apoio da população. Então, é um quebra-cabeça, precisa de uma peça encaixada na outra para que o Brasil tenha sucesso, tá? Então, hoje, o mundo, né, globalizou, tá tudo muito mais conectado. Então, hoje, tipo, vamos dizer assim, nessa área tecnológica, é importante o Brasil ter aproximação de Israel, porque ele vai se desenvolver mais nessa área. Israel tem a capacidade de ajudar o Brasil nessa questão. O Brasil não vai precisar estudar o que já foi estudado por alguém, entendeu? Então o Brasil, daqui dessa tecnologia, ele vai partir para outras coisas, né? Desenvolver novas tecnologias. Então, gente, a gente não precisa de reinventar a roda para poder construir um carro novo. É isso que eu estou tentando dizer para você. Então, gente, a gente precisa de mudar um pouco nossos conceitos, tá? Rever esses conceitos e procurar pesar o que é melhor para a nação. Isso é importante, o governo saber se posicionar nessa realidade. Não estou dizendo que não deve vender carne para os árabes, lógico que deve. Deve vender. Agora, os árabes é que não devem tentar influenciar na soberania brasileira quanto a sua forma de governo. Isso não pode acontecer, né? Então, o Israel não pode chegar aí no Brasil falando, não, vocês vão ter que fazer isso, 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 isso agora. Não, o Brasil é Brasil, ele é soberano. Israel é soberano. Os países árabes, que são devidamente reconhecidos, são soberanos, né? O Brasil não pode mandar lá na Arábia Saudita, não. Nem nenhum outro país. Então, gente, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, que esse tipo de jogada
que os árabes estão fazendo com o Brasil, isso não é de forma nenhuma justa, não tem nem lógica eles fazerem isso, e se alguém vai perder com isso, é justamente a comunidade árabe. Eles vão perder mais do que os brasileiros, tá joia? Eles dependem mais da comida do que vocês, tá joia? Não adianta eu ter dinheiro e não ter comida. O que adianta eu vou comer dinheiro? Não. Então é isso aí, gente. Vamos focar, né, os nossos princípios em coisas lógicas, tá joia? Um forte abraço para você, desde aqui de Jerusalém, e a gente se vê no próximo vídeo.